Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro, e o tema do estudo de hoje é Salve, Rei dos Judeus. O texto bíblico que baseia nosso estudo é Marcos capítulo 15, do versículo 16 ao 18. E aqui, Marcos registrou o seguinte acontecimento. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele, e o saudavam dizendo, Salve, Rei dos Judeus. Os romanos espancavam os prisioneiros a fim de prepará-los para a execução. A vítima era despida, amarrada a um poste e depois açoitada com chicotes de couro, aos quais eram amarrados pedaços de ossos, vidro, pedras e pregos. Depois que Jesus foi chicoteado, os soldados continuaram sua humilhação, vestindo-o com um manto de cor púrpura, pondo uma coroa de espinhos em sua cabeça e zombando dele como rei dos judeus. Os soldados, chamados de tropa ou corte, eram um grupo com 200 a 600 homens. A ironia da cena é evidente para o leitor, porque Jesus realmente era o rei. E as palavras zombeteiras dos soldados proclamavam essa verdade. A ação dos soldados era uma paródia de como eles saudavam o imperador romano com as palavras Salve Imperador César. Assim, há uma comparação implícita com o imperador. Os soldados zombaram de Jesus, batendo em sua cabeça com um caniço, cuspindo nele e pondo-se de joelhos em falsa homenagem. Essas três ações são expressas no original grego com um tempo verbal imperfeito. Nesse cenário, esse tempo expressa a ideia de ação repetitiva, ou seja, eles continuavam a espancá-lo, a cuspir nele e a ajoelhar-se em falsa homenagem. E sabe qual foi a postura de Cristo? Ele suportou tudo isso em silêncio. No padrão típico de execução romana, por crucifixão, era exigido que o condenado carregasse a cruz despido até o local da execução. O objetivo, mais uma vez, era humilhar e envergonhar completamente a pessoa diante da comunidade. Os judeus, no entanto, abominavam a nudez pública. Marcos 15, verso 20, observa que os soldados removeram um manto púrpura e colocaram as próprias roupas de Jesus em volta dele. Assim, aparentemente, essa foi uma concessão que os romanos fizeram aos judeus naquele momento e local. Pense em toda a ironia. Os soldados se curvaram e prestaram homenagem a Jesus como rei, em atitude de zombaria, embora Jesus realmente fosse o rei, não apenas dos judeus, mas também o rei deles e, aliás, do mundo ou do universo inteiro. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu vou deixar com você o texto para a sua leitura bíblica, o Reavivados por Sua Palavra, o programa de leitura onde se lê um capítulo da Bíblia por dia. E a passagem de hoje é Lucas, capítulo 4. Que Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.